Bom dia, irmãos. Quero convidar você a abrir sua Bíblia ou na carta, de 1 Coríntios, capítulo 6. Coríntios, capítulo 6. Pela conta, já era para eu estar no capítulo 10, tá? Fazendo a projeção, para o término, já deveria estar ali no capítulo 10. Mas eu pretendo ir até o 9 com os irmãos. De fato, hoje eu vou dar um salto aí, após o capítulo 6, que nós vamos abordar, e aí eu vou para o capítulo 9. Aí vai estar bem próximo na contagem até o final do primeiro semestre, tá bom? Muitos detalhes às vezes vão ser não desprezados, mas não vai dar para abordar, não vai ser possível, pela questão do tempo mesmo. Mas eu acredito que nós vamos conseguir aproveitar vários outros detalhes, que é o que nós entendemos aí ser importantes, tá bom? Então nós passamos pelo capítulo 5 e nós abordamos a questão da impureza da igreja, repreensões e exortações que o apóstolo Paulo traz. Muito obrigado, viu, dona Maria Helena? Pode tirar. Obrigado mesmo. Vou pôr então aqui do meu lado, isso aqui. Às vezes a gente esquece a garrafinha, Então, nós passamos pela questão lá da pessoa que tinha problema de imoralidade na igreja e as instruções que o apóstolo Paulo deu acerca do que deveria ser feito com aquela pessoa, tá bom? E as instruções dele deveriam ser atendidas pela questão do apostolado dele. E aí lá no capítulo 9, nós vamos ver a questão dos direitos que o apóstolo Paulo tinha para definir tomar algumas decisões e elas serem de fato acatadas, elas serem consideradas pela igreja, pelo que ele representava, pelo direito que ele tinha de ser apóstolo, tá bom? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 6, e aí, como eu disse, de alguma forma nós vamos pular para o 9, tá bom? Porque o 7, o 8, vai tratar de algumas questões ali relacionadas ao casamento. Depois nós vamos ter alguns problemas na igreja relacionados à questão de carne sacrificada a ídolos. E aí no 9, no capítulo 9, por causa desse direito que ele vai mostrar para a igreja que ele tem, que ele vai evocar, que ele vai invocar o direito de ser apóstolo, aí a gente volta e fala acerca do 7 e do 8, com a autoridade que ele tem para dizer acerca dessas coisas, tá bom? Eu acredito que a parte prática mesmo, que ele queria apresentar para aquela igreja, é essa questão dessa autoridade dele, dessa intervenção, de poder resolver essas questões perante a igreja. Quais questões? As questões que eu acabei de falar, que se dizem acerca aí de casamento e de questões de coisas sacrificadas a ídolos, tá bom? Mas nós vamos passar pelo capítulo 6. Eu só vou abaixar um pouco a velocidade desse aqui. Muito bem. Vamos, irmãos, então fazer a leitura? Vamos lá. Capítulo 6, 1 Coríntios. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Faz uma pergunta, Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Outra pergunta aqui. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Terceira pergunta aqui, que ele inicia o texto. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Mais uma pergunta. Quanto mais as coisas dessa vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vô-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá
um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante os incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Muito bem. Então, irmãos, nós temos esse capítulo, são questões de problema, de natureza problemática dentro da igreja. E o que estava acontecendo? Irmãos tinham problemas, provavelmente são problemas de negócio, são problemas financeiros. Há uma possibilidade de ser uma questão também de herança, porque o apóstolo Paulo ele diz algumas coisas aqui no texto que fazem inferência, por exemplo, a herdar alguma coisa. Tá certo? Ele vai dizer assim, ele vai falar no verso 10. Ele começa falando de vários, né, vários que não vão herdar o reino de Deus. Ele termina assim, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tá? E ele também fala no verso 4, entretanto vós quando tendes a julgar negócios terrenos. Ele está falando de coisas, de questões daqui da terra. Mas tudo é da terra. Sim, as coisas são da terra, mas talvez seja no aspecto financeiro, seja no sentido de um patrimônio, de um bem, de um dinheiro, de algum valor, de uma mão de obra, de alguma coisa que remeta a valor mesmo, um prejuízo, tá bom? Então, os irmãos daquela igreja estavam com problemas talvez dessa natureza. E o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Nos primeiros versos, ele faz 4 perguntas, né? 4 perguntas ele faz. E uma delas é o seguinte, ele fala assim, olha, vocês levam questões para submeter a juízes injustos ou pessoas injustas? E aí eu quero que você se lembre lá de Atos 18, quando Paulo estava sendo julgado, né? Porque alguns judeus convocaram lá os juízes da cidade, em Coríntios mesmo, para tentar prender ele, para calar ele de alguma forma, né? Ele estava trazendo prejuízo lá. E aí já houve um julgamento ali, perante aqueles homens, e aí um juiz se manifesta, ou alguém da tribuna se manifesta assim, mas espera aí, vocês não são da mesma igreja? Se os irmãos se lembrarem disso daí, talvez os irmãos vão lembrar do texto lá, e eles quiserem ler depois, pode ler. Ele fala assim, mas espera aí, vocês não são irmãos? Vocês não são da mesma igreja não? Vocês não são da mesma seita? Acho que ele até fala, né? Vocês têm que se resolver. Olha só, a visão do juiz de fora, hein? A pessoa totalmente fora do contexto da igreja, dando uma opinião sarcástica. Fazendo assim, tirando um sarro, dando risada de que naquela igreja havia problemas, eles não tinham condições de resolver os problemas, pode ser N motivo, e eles levam o problema para fora da igreja. Tá? Não estou falando de crimes, tá bom? Não estou falando de crimes que possam ser cometidos dentro da igreja. Tá? Os irmãos aqui já assistiram alguns documentários, já viram que várias igrejas têm problemas com crimes, né? Estupro dentro da igreja, isso nós vemos aí na televisão, né? Você já vê isso aparecendo diversas vezes em várias denominações. Essas pessoas que cometem isso, elas têm que ser denunciadas para a polícia. Não é? Se houver isso aqui dentro da igreja, se você pegar algo assim, você tem o dever de levar isso para a polícia. Não é? Uma criança sendo abusada, um idoso sendo abusado, isso é caso isso é crime, tá bom? Isso nós não podemos permitir que isso aconteça e fique debaixo dos panos ou fique em oculto. Né? Trate apenas no âmbito do pecado. Nós não podemos fazer isso é errado. Tá bom? Então, o apóstolo Paulo ele levanta esse ponto para mostrar esse contexto quando a igreja tem um problema e não consegue resolver.
olha, vocês têm problemas internos e vocês submetem a julgamento de incrédulos, a julgamento de juízes incrédulos. E nós sabemos que naquele contexto que também eles viviam, os juízes eles eram escolhidos por critério político. Roma, os romanos, eles eram a autoridade do mundo, né? Eles eram o império do mundo praticamente, naquela região, e eles, de maneira política, escolhiam seus juízes, não de maneira técnica, não de maneira qualificada, eles eram qualificados, mas, por exemplo, você pega aqui no Brasil tem um sistema chamado de concurso público, né? Você presta um concurso, a pessoa mais qualificada passa no concurso, e ela entra lá. Alguém escolheu ela? Alguém indicou ela? Não, não é para ter esse tipo de coisa, a pessoa entra por critérios técnicos, por causa da formação dela. Lá, a escolha era política, ou seja, quando é política, é uma indicação. E quando há uma indicação, é interesse, correto? Concorda comigo? Ou é uma coisa assim, bem sem malícia, uma coisa assim, bem inocente? A escolha é uma escolha bem inocente? A gente sabe que não é. Né? A gente sabe que não é. A gente vê no nosso próprio país que as escolhas, muitas vezes, que são permitidas, né, para aquela autoridade escolher, normalmente é para ter assim, o apoio, né? Lógico, tem que ter a questão do apoio, mas infelizmente as motivações elas não são boas, né? E aqui não era diferente, ou seja, envolvia dinheiro, envolvia corrupção, envolvia compra, né, de sentença, e existia isso lá já, tá? E aí você tem a igreja levando uma demanda de algo injusto para pessoas mais injustas ainda resolverem a questão, né? E aí você pega alguém com poder dentro da igreja, alguém que tem dinheiro, de repente, né, se fosse o caso aqui também, ele até já daria uma forma de fazer o juiz ficar favorável já sobre aquele assunto, sobre aquela demanda, né? Infelizmente, talvez isso pudesse acontecer, porque na igreja tem pessoas, aqui lá no capítulo 8 ou 9, Paulo vai chamar alguns irmãos de fortes e outros de fracos, né? Alguns que têm mais condições, têm mais uma condição financeira melhor e podem manipular, de repente, o seu sistema também, podem manipular a sua relação. Infelizmente, isso pode acontecer também, tá bom? E não estou falando aqui de entrelinhas e nem subjetivamente de nada, não estou querendo sugerir nenhuma situação aqui que, porventura, qualquer igreja possa estar passando. Estou levantando essas questões que podem ocorrer, tá bom? Mas, então, diante desse contexto, o que o apóstolo Paulo vai dizer em relação à igreja? Olha, vocês estão levando demandas para os incrédulos julgarem, mas vocês precisam se lembrar de algo. Vocês precisam se lembrar que vocês são pessoas santas, né? E a igreja, ela é um local de pessoas que foram chamadas por um Deus santos e que são santificadas. Ele fala assim no verso 11, olha, vocês fostes santificados. E no verso 1 ele fala assim, vocês têm problemas e não levam perante os santos? Não leva diante daquele povo que foi santificado, que foi redimido, que foi lavado, que foi comprado para julgar, para resolver? Não é? Então vocês têm problemas e levam para os injustos resolverem? Para os incrédulos? Essa deve ser uma pergunta que deve ser feita quando um irmão aqui tiver um problema com o outro. Mesmo que seja nesse âmbito do negócio, né? Eles precisam achar uma forma deles resolverem. Paulo vai dar soluções depois e a gente vai chegar nisso daí. Então, a primeira coisa é você pensar que vocês são santos, né? A igreja de Coríntios, ela não tinha o padrão dos judeus da época, no sentido de ter a questão resolvida, né? No contexto judeu, um processo judicial, alguma coisa assim, eles já tinham estabelecido os tribunais deles, que era da própria igreja. Era um corpo de rabinos, de legisladores, mas dentro da religião. Eles conseguiam levar isso de uma forma que ficasse dentro do contexto deles. Eles não levavam demandas para outros julgarem, certo? No contexto judaico. Mas e quando ele procurou César? Sim, ele procurou porque aí precisava matar alguém. Quando precisa matar alguém, quando precisa destruir alguém, aí leva para o tribunal externo.
Lembrando que esse contexto aqui também, ele não se contradiz com Romanos, tá bom? Ele não se contradiz com Romanos 12 ou 13 também, que fala de submeter às autoridades, tá joia? Não tem contradição nisso daí. Isso daqui é um outro aspecto que ele deve ser tratado, tá bom? Então, se nós somos santos, se nós fomos santificados, o nosso Deus é santo, por que nós nos atrevemos a levar nossos problemas para as questões, para fora das portas da nossa igreja? E aí, o versículo 1, na minha tradução, está assim, aventura-se alguém, né? Mas em outras está assim, atreve-se alguém, ousado é alguém a fazer isso daí. Interessante pontuar que o texto está dizendo de problemas, como você disse no começo, está falando de crimes. Né? Então se ele comete um crime contra mim, eu não vou andar com isso. Não, ele cometeu um crime que ele tem que responder à lei, tem que responder às autoridades. Por isso não se contradiz com Romanos. Agora, se ele me xinga de alguma coisa e ela só pedir desculpa, vou levar lá para processar porque me xingou. Apesar da lei também proteger, a gente não pode ofender ninguém, né? A gente não pode causar constrangimento, né? Essas coisas também são passíveis de responder aí também, tá bom? Nós temos que ter respeito pelas pessoas. Muito bem, verso 2, ele fala assim, olha, vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo? Ele nos chama de... Ele fala assim, olha, vocês que são santos, vocês vão julgar o mundo. Será que vocês não têm condições de resolver esses problemas aí, que são coisas mínimas, dentro de casa? O que ele quer dizer com coisas mínimas? Então você pensa o seguinte, você vai julgar o mundo, você vai julgar os anjos, né, como ele vai falar depois no verso 3, você vai estar ao lado de Deus, julgando todas as questões pecaminosas do mundo. Pensem, quando nós formos arrebatados ou quando nós estivermos lá com o Senhor no milênio, nós vamos julgar todas as coisas. Então, ele chama de mínimo, o problema pode ser até grande aqui para nós. Nós passamos por grandes problemas aqui, que são difíceis de ser resolvidos. Mas à luz de todo esse contexto, esse cenário de julgamento mundial, de coisas celestiais, as nossas coisas aqui ficam pequenas. É nesse sentido que ele fala. Então, irmãos, nós vamos julgar coisas extraordinárias que nós nem imaginamos. Eu sei que esse não é o meu contexto nem o seu. Nós não estamos pensando nisso. Eu tenho certeza que pouquíssimas pessoas talvez estejam lembrando desses detalhes, dessas coisas, que nós vamos fazer parte de um grande tribunal. Talvez você fale assim, lá no dia lá eu nem sei. Já participou de assembleia e tem pessoas assim, nem sei o que está acontecendo aí, não vejo a hora de acabar. E no dia que a gente for julgar essas coisas de Deus, como é que vai ser a sua atitude? Por que aqui já não é um treino, né? Por que você já não começa a considerar melhor essas questões? E aí, à luz de toda essa grandeza, ele fala assim, olha, é mínima essas coisas aí. Mas ele me deu um prejuízo de 10 anos de trabalho. Paulo está chamando de mínimo. O nosso apóstolo está chamando de mínimo. E ele fala, nós devemos ser capazes então de resolver os nossos problemas internos. Tá joia? E aí a pergunta, né? Como que a igreja de Deus, como que a igreja vai se portar diante dessas coisas? Nós temos que responder essa pergunta, nós temos que ter essa pergunta, como que a igreja vai adorar a Deus em relação a isso? Como que a igreja vai se portar em relação a isso? Quando nós tivermos problemas aqui, o que você vai pensar? O que você vai lembrar? O que vai te afetar? Vai ser só o seu ego que vai mover você? Vai ser só a sua chateação que vai mover você? Que pode ser ou não justa, né? Nós somos seres emocionais também. O problema em si é o que vai nos mover? Ou nós temos que ter essa mente de Paulo e falar assim, olha, Paulo está me fazendo lembrar de algo que vai acontecer no futuro. Será que eu pensar nessas coisas vai me ajudar a resolver o problema? Ou será que o que Paulo está falando aqui é para ser desprezado? Ele não estava vivendo aquilo, ele está dando outra ideia que não tem nada a ver. Né? Ele não me vê chorando, ele não me vê com prejuízo, o dinheiro que eu perdi era para comprar a comida, o leite do meu filho, ele não está vendo nada disso. Eu vou ficar pensando numa coisa que vai acontecer lá no futuro? Irmãos, a palavra de Deus ela é útil para nós,
ela é inspirada por Deus. E ela é boa para nós também, para a nossa edificação. Se ela é útil, se ela é boa, nós temos que considerar essa palavra. Se o apóstolo Paulo está me dizendo assim, olha, quando você tiver problema, lembra que você vai julgar coisas maiores, essa palavra dele tem que ser boa para me ajudar a refletir sobre isso. Tá certo? O Eliezer quer falar alguma coisa? Lembrando essa palavra santos aqui, né, no começo do versículo 2, que às vezes hoje a gente tem lei para tudo, né? No mundo aí tem lei para tudo. Tanto da parte mais simples até mais complicada, como você falou, de questão de moral até assassinato, etc. Sim. E muitas das vezes a gente às vezes julga as coisas, tanto terrenas quanto até mesmo dentro da igreja e tudo, por essa lei mundana, né? Que é onde diz que aborto é permitido, então é certo. Aborto é errado, está proibido, então está errado. Então a gente às vezes se adequa a essa lei mundana, né? Enquanto a gente, na verdade, deveria nos adequar à Bíblia, né? Que seria o santo. Ao padrão de Deus. Exato. Então, aqui está falando de questão de valores, dinheiro, né? Também você vê várias partes falando disso. Mas em alguns casos, a gente se adequa a essa lei mundana, enquanto a gente deveria nos adequar à lei santa, né? Então, tem coisas que é permitido durante a lei, a gente vai ver até depois, que tudo é lícito, né? Tudo convém. Só que, na Bíblia, isso é condenado. Então, às vezes a gente olha para a lei do mundo e vê que é permitido, mas na hora que a gente olha para a lei de Deus, a gente vê que é errado. E aí, às vezes, a gente, em vez de tratar isso internamente, tendo um âmbito aqui já, claro, sem ser crime e tudo, um âmbito de igreja, ou até mesmo um âmbito mais de Não é estabelecendo a justiça, mas sim a aplicação no nosso comportamento, a aplicação de frutos do Espírito. Isso também. Não é verdade? Porque lá fora eu não vou evocar a bondade. Vamos imaginar o caso prático, desculpa te cortar, mas imagina o caso prático lá. Eu estou lá, eu briguei com o Nil, levei um soco e eu vou levar para a justiça. Eu já levei um soco dele, tá? Quem não sabe, isso é verdade. E aí leva lá para a justiça. E aí eu vou ver ele ser condenado a pegar 6 anos de prisão lá. Acabou, eu não vou poder perdoar ele lá, porque eu evoquei a justiça nesse caso. E não o perdão, tá certo? Acabou, o juiz determinou, você trouxe a demanda para a justiça. Acho que é nesse sentido, né? Sim. Eu não posso aplicar um atributo que o meu Deus me deu do sentido de perdoar. Tem algumas coisas que são até mais complicadas, vamos dizer assim, diante da justiça mundana, como realmente questão, por exemplo, do aborto, questão de que hoje são muito debatidas, né? Que são até mesmo no mundo hoje ninguém tem um monte de opinião, não tem coisa formada. Mas isso a Bíblia traz muita coisa disso. E a gente tem a lei, a bíblica, né? A lei bíblica mesmo que vai trazer a resposta. E às vezes a gente leva para fora e tem uma resposta que não é o que Deus quer. E é como esse caso, né? Às vezes a gente deve perdoar o irmão. Aí a gente pega e joga na justiça do mundo e aí condena. Então a gente está condenando em vez de perdoar, né? Que seria o contrário do que Deus pede. Exato. Quero fazer duas afirmações aqui para os irmãos terem como conclusão ou como sentido, dar sentido a essas questões que eu estou colocando. Quando nós temos problemas, não resolvemos e levamos para fora, isso traz uma visão da igreja. Qual que é? É uma visão de apequenamento da igreja. É uma visão de que aquela igreja ela não tem competências para resolver os seus problemas, para resolver as suas dificuldades. Né? As pessoas ali, elas são vistas como pessoas imaturas, pessoas problemáticas, pessoas que não têm condições de viverem de forma harmoniosa e resolverem seus problemas. Elas não conseguem vencer. Tá certo? Então essa é uma primeira verdade que nós podemos aprender nesse texto. Uma segunda verdade, que a mediação, ela é um sistema que pode funcionar. No Brasil existe isso daí, a mediação dos problemas. Existem, por exemplo, o meu irmão. O meu irmão, ele teve a questão do divórcio dele. Ele não precisou ir até um tribunal. O que eles fizeram? Eles convocaram, chamaram 2 advogados e eles estabeleceram os critérios de como eles resolveriam aquele problema da separação. Ele e a ex-mulher dele. Não precisou um juiz assinar a sentença, determinar quanto ele pagaria de pensão, quantas vezes ele veria as filhas dele lá durante a semana. Por quê? Porque houve o acordo. E o Paulo está chamando a igreja a fazer isso. Olha, quando vocês tiverem um problema, olha só o que ele fala no verso 5. Não há porventura nem menos um sábio entre vós que possa julgar contra o outro irmão? Não há uma pessoa que possa mediar isso entre vocês? Não é? Eu participei de uma convenção algumas semanas atrás e lá teve um treinamento lá sobre mediação. Se você pretende trabalhar com mediação, você pode, sabia? Você pode ser um mediador, não precisa ter formação jurídica para isso.
Você precisa fazer um curso, registrar esse curso em alguma câmara de julgamento, essas coisas, de arbitral, e eles vão te dar um certificado, uma certidão para você poder atuar como mediador. Você pode ser um mediador aqui no município, alguém pode procurar vocês sobre esses assuntos. Depois você vai lá e protocola na justiça. Fala, olha, tinha um problema, 2 pessoas bateram o carro e elas tiveram um problema e eles resolveram, não precisou levar nada para a justiça. Apresento aquilo está resolvido. Existem câmeras arbitrais aqui, já trabalhei, já fui participar, né? Fui como é que chama, Júlia? O nome lá, a pessoa que vai, não é o procurador, é o preposto, é como preposto lá. E aí você participa daquela mediação, né? Já fui várias vezes, participei disso daí. Então é possível, porque na justiça comum isso é possível, isso acontece. Por que dentro da igreja não pode ter? E qual que é a atitude? Então, olha, nós podemos incorrer numa situação de vexatória para a nossa igreja, mas nós temos uma solução, o apóstolo Paulo apresenta, nós podemos mediar isso. O que ele fala? Não tem ninguém sábio aí no meio de vocês, não tem ninguém que possa ajudá-los a fazer isso daí? E ele dá 2 sugestões para nós. Ele pede 2 atitudes. Olha só o que ele fala. Ele fala assim, verso 7, o só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que antes não sofreis o dano? Né? E aí nós temos que nos lembrar, irmãos, das palavras de Jesus, quando ele fala para os discípulos, olha, se alguém te pedir a tua capa, né, dá a túnica para ele também. Se alguém falar para você andar 1 milha, anda 2. Essa deve ser a nossa atitude como crentes. Nós temos que nos lembrar das palavras de Jesus também. Né? E o que ele fala? Olha, leve prejuízo. Ah, mas de graça assim eu não vou aguentar, não vou engolir esse sapo, não vou engolir isso seco, já estou cansado, não é a primeira vez que ele faz isso comigo. Ele fala, irmãos, por que não sofrer? E ele está fazendo pergunta retórica, que a gente já deve saber a resposta. A pergunta é retórica. Por quê? Porque você sabe qual deve ser a atitude correta. Não é? Fala aí. Né? Você está falando que essas demandas, né? Elas só acontecem se você não tem uma comunhão verdadeira com o seu irmão. Porque se a gente corre junto no mesmo objetivo, não vai ter demanda nenhuma. Né? Tem divergência às vezes de pensamento, de opinião, as coisas. A gente tem bastante liberdade com algumas famílias, né? A sua, com a do Felipe, e mais ajuda que a Nayara também faz. Mas elas corrigem meus filhos. Várias vezes eu já vi a Júlia corrigindo o Daniel de alguma coisa, eu já vi a Nayara corrigindo o Elias de alguma coisa. E pra gente é muito comum. Pra gente é muito satisfatório ver que outros estão preocupados com a educação do meu filho. Agora, se nós não temos esse mesmo objetivo, eu vou achar que é ofensa. Eu vou achar que é ofensa. Várias vezes, a Júlia está ali, ela vai em casa lá, o Daniel faz alguma coisa, ela mesma, ontem no casamento, foi. O Nil falou, posso ir lá? Eu falei, vai lá, dá uma bronca neles lá, né? Tá falando aí igual umas maritacas, não para? Teve uma ocasião aqui na igreja que eu estava contando alguma coisa, ela era, olha, tive que dar uma bronca por causa disso, eu falo o quê? Obrigado. Agora, se eu não tenho essa comunhão com o irmão e achar que isso é comum, que isso faz parte do amor cristão, exato. Eu vou achar que é demanda. Exato, você sempre vai ter problema. A gente tem costume, às vezes, de julgar a intenção das pessoas, isso é errado, né? A intenção é ajudar, é servir de alguma forma, né? Ontem eu vi o Daniel descendo o barranco lá, eu fui e peguei na mão dele. A Jéssica não queria que ele descesse para brincar, mas eu vi ele indo, eu falei, ele vai cair, né? Você viu aquele barranquinho que tinha acesso ao parquinho? Fui e peguei na mão dele, vou deixar o menino cair? Não, toma uma atitude, né? Eu sei que ninguém vai se ofender com isso, não vai ter problema. Então, irmãos, nós como membros temos que ser capazes, nós somos chamados a ter essa capacidade, tá bom? Para resolver os nossos problemas. Não permitir que a nossa igreja se apequene por causa dos nossos problemas. Nós temos que lembrar da missão da igreja e fazer ela forte, fortalecida. Né? Como que as pessoas de fora que precisam de Deus vão se sentir seguras para chegar na nossa igreja, sabendo que a nossa igreja é cheia de problemas? Mas aí isso vai... A pessoa ela tem que aceitar Cristo e vencer essas coisas. Sim, ela pode aceitar Cristo e falar, não, mas eu não quero conviver com aqueles irmãos. Vou conviver em outra comunidade, vou escolher outro grupo. Pelas questões que nós temos aqui internas. Né? E outra coisa, você convida alguém para vir aqui, você convida alguém para aceitar Jesus, fala, se converta, aceite Jesus. Ele fala, me indica uma igreja boa. Se a pessoa tem consciência, ele não vai indicar a igreja dele, sabe que a igreja dele é super problemática, cheia de problemas. Você vai trazer aquela pessoa aqui para quê?
para ficar assumindo um problema que ela não começou e ela não vê fim naquilo? Então nós temos, irmãos, que ter essa capacidade para resolver as nossas questões. Ô, irmã. Isso é interessante, porque às vezes na nossa própria família, né, pessoal, a gente tem problemas também, todo mundo tem. Sim. Mas você não sai falando para todo mundo dos seus problemas familiares. Por exemplo, você discutiu com a sua esposa, você deu uma surra no seu filho, isso não deveria dar. Você não vai chegar e falar assim, pô, eu xinguei ontem, não vai. Mesmo que você tenha problemas, Sim. você vai tratar aquilo dentro de casa, com a sua família. Exato. Assim deveria ser, deveria, porque não é. E como que deve ser a atitude das pessoas de dentro da casa? De resolver? Olha, de resolver. Primeiro, ó, deu errado tudo, a gente discutiu aquela hora e tal, mas eu perdi a paciência, você perdeu, né? E tentar se acertar. Dentro da igreja deveria ser a mesma A coisa. mesma coisa. Mas quando há algum problema dentro da igreja, a primeira coisa que muitas pessoas fazem é falar para os de fora. Vai no Facebook, né? Vai Coloca lá no lá, WhatsApp. porque o irmão hoje lá, porque na minha igreja Indiretas, né? Indiretas. indiretas e outra coisa, é o que você falou, a gente defama a nossa igreja num lugar que ninguém vai querer estar, às vezes por causa de um problema até pessoal, particular, seu, com algum irmão, com alguma coisa, ou a pessoa já fala, já sai daquela igreja lá, que é aquela igreja, blá 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 blá. Ao invés dela ficar, porque quando a gente tem problema com a família, a gente não larga a nossa família. Exato. A gente não manda nosso filho embora, a gente não manda nossa mulher embora, nosso marido. Então, a gente vai tratar e resolver o problema. Então, na igreja deveria ser assim. Enquanto que muitos desistem. Vou sair da igreja, quero sair da igreja. Só que as outras igrejas também têm problemas. E lá ele vai achar os problemas e talvez ele seja o problema porque ele não quer resolver o problema. Como se a identidade da igreja fosse determinada por ação pessoal minha. E não é. A igreja não é definida pelo que eu sou, pelo que eu faço. A igreja não é definida por isso. Então eu tenho um problema com o Eliezer e falo, vamos embora daquela igreja. Mas tipo, o Eliezer. Não é. Lembra que Paulo fala em 1 Coríntios, né? Ele define a igreja, lembra? Ele fala, olha, a igreja é o corpo de Cristo. Né? Vocês foram comprados, foram santificados, vocês são santificados. Um grupo de pessoas em pecado, pessoas cometendo coisas horríveis. Mas ele fala, olha, vocês são a igreja do Senhor. Vocês são amados do Senhor. Nós não podemos perder isso de vista. Se um dia você estiver cansado, chateado, querendo parar de servir, enfim, lembra, a igreja é do Senhor. Nós somos comprados por Ele. Nós estamos juntos aqui pelo acaso de Deus, ou pelos planos de Deus, né? Pelos planos dEle. Vamos nos submeter e vamos andar. Ele nos colocou juntos aqui. Né? Eu não conhecia o João, não fazia ideia quem era João Batista. Conheci ele aqui na igreja e entendi que ele era meu irmão e também foi salvo pelo mesmo Cristo e agora eu tenho que conviver com ele. E Né? foi caro, né? Foi sangue. Foi sangue, foi caríssimo. Eu não gosto do fulano, Então é nesse contexto que nós estamos. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele fala o seguinte, olha, você pensa que levando algo para a justiça você vai ganhar a causa? Só o fato de já ter um problema já é uma derrota. Então você pode estar certo, convicto, com aquele sangue no olho, né? Não, cara, eu vou levar isso aqui para a justiça porque eu vou ganhar. A causa ganha. Paulo fala o quê? Esse caso aí já começou com perda, já é completa derrota. Seu Benedito, por favor. Estou prestando atenção no estudo e me tocou um negócio que eu fui um camarada que foi sócio meu, num caminhão, uma reta escavadeira, mas eu era sócio com ele. Ele me passou para trás, não deixou em nada. Eu fiquei quieto, mas tinha um camarada, que era amigo meu, falou, eu vou cobrar isso para você. O cara era perigoso. Eu falei, não, deixa isso quieto, deixa para lá, o tempo vai cobrar isso aí dele. Esse cara que queria dar o fim nele para mim, hoje é pastor, o cara que me deu esse prejuízo dele, caiu não sei para onde aí, perdeu família, perdeu o que tinha, perdeu o resto do caminhão, a máquina, perdeu tudo e está zerado por aí. Eu, graças a Deus, só tenho a agradecer. Amém. Não fiz o que era para ser feito, que o outro, que o inimigo queria, né? Uhum. Deixei para lá, ela sabe disso. Falei, não, isso aí para mim. Aí
fui a metade do caminhão, fui a metade da reta. Falei, Deus está vendo o que está acontecendo e Ele não vai me desamparar. Amém. Olha aí, ó. Olha aí Ele como me desamparou. E olha onde eu estou hoje. o tribunal de Deus é. Queria que Ele estivesse aqui também, ouvindo isso. Amém. Então, irmãos, qual é a atitude então que Paulo nos sugere ou pede? Que a gente sofra o dano, tá bom? Sofra a injustiça. Para bem do quê? Para bem do Evangelho. Para que o Evangelho ande bem, tá? E ele vai dizer ainda nesses trechos, né? Ele vai falar o seguinte, olha, não vós, mas vós fazeis o mesmo, fazeis a injustiça e fazeis o dano, isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não dá para saber de quem ele está falando aqui, se ele está mirando alguém, se ele está querendo indicar alguém. Provavelmente pode ser aqueles juízes, pode ser um grupo de pessoas que julgam as coisas da terra, né? Ele vai falar aqui dos adúlteros, dos efeminados, dos impuros, dos ladrões, nem dos avarentos, nem do bêbado, nem do maldizente, e nem roubadores herdarão o reino de Deus. O que ele está querendo dizer aqui? Que provavelmente são aquelas pessoas, provavelmente são as pessoas que estavam prejudicando o irmão, provavelmente, tá? Provavelmente são essas pessoas, porque ele vai falar aqui dos avarentos, né? Ele vai falar aqui dos roubadores, provavelmente pode ser. Ou ele também está querendo, uma terceira hipótese, ele está querendo trazer a indignidade dessas pessoas de pertencerem ao reino de Deus, tá? Então, quando você tem pessoas com esse tipo de atitude, elas são indignas do céu. Elas são indignas de pertencerem ao reino de Deus. Tá certo? Mas ele é crente, ele é salvo. Tá. Ele pode ser salvo e ele pode escorregar. Ele pode errar e se arrepender. Agora, se ele vive nesse sistema de prejudicar os outros, né, de trazer dano para os outros, aí ele não pertence ao céu. Então, ele é indigno do céu. Mas ele está na igreja. Provavelmente ele não é salvo, ele não representa as coisas de Deus, de fato. Tá? E aí você vai estudar lá Hebreus, né? Hebreus capítulo 6, se eu não me engano, que vai falar daquelas pessoas que participam de tudo dentro da igreja, mas de fato nunca conheceram o Senhor. Tá? Então nós temos que ter isso em mente também. E eu falei que ia chegar até o 9, mas eu levei 45 minutos para falar do 6, né? E como que eu vou ter agora 10 minutos para falar do 7 e do 9, né? Bom, vamos lá. Tem várias questões, né? Agora, questão do casamento aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pular para o 9, por quê? Porque tem problema no 7 também, que é acerca do casamento, né? E aí, mas do 9 eu consigo fazer assim uma breve explicação. Capítulo 9, vamos lá, irmãos. Depois eu posso voltar essas coisas aí, tá joia? Capítulo 9. Não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus Cristo, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã? Como fazem os demais apóstolos e os irmãos dos senhores Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Até aqui, muito bem. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai evocar agora aqui um direito que ele tem do apostolado dele, e é como se fosse uma defesa, né? Que ele vai usar agora aqui para essa questão dele. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma defesa do ministério dele. Porque Coríntios mandou carta para Paulo, né? Ou aquela família relatou os problemas para Paulo, a família lá da casa de Cloe. Paulo, para ele poder tratar desses assuntos internos, ele tem que ter
direitos, ele tem que ter autoridade sobre isso. Porque o próprio apóstolo Paulo entende que a igreja ela é soberana. Ela tem isso, ela tem essa marca. Se uma igreja fica submetida, sujeita à resolução até de algo maior, de uma entidade maior, já não é mais igreja no nosso entendimento. Os batistas eles têm isso como entendimento, de que toda igreja é autônoma, ela é independente. Né? Até tem igreja batista aí, né? Igreja batista independente. Né? Não, eu não quero não quero ir em convenção, não quero fazer parte disso daí. Tem todo o direito. Nós não temos, assim, autoridade alguma de chegar lá e dar alguma opinião sobre nada, a não ser que você seja convidado para algo, a não ser que você um dia seja convidado pela igreja para ajudar em alguma necessidade, em algum trabalho, em alguma coisa, mas nós não temos esse direito. Né? Nós temos a permissão do Senhor de atuar, de agir, de servir na nossa comunidade, na nossa igreja, onde nós fazemos parte daquele corpo. Tá certo? O apóstolo Paulo, ele sabe do ministério dele, e a palavra aqui que ele vai usar como apóstolo, né, ele vai falar assim, olha, no verso 2 ele fala assim, bem lá no final, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. E essa palavra apóstolo aqui, ela é no sentido de enviado, de mensageiro, porque apóstolo também tem esses significados. Você tem o significado do apostolado, do apóstolo, os discípulos que viram Jesus. Essa é uma das marcas que dá direito para alguém ser chamado de apóstolo, porque ela viu Cristo. E é apóstolo no sentido do início da igreja. Né? É o apostolado nesse sentido. Não como hoje, né? As pessoas ficam evocando que ela é o apóstolo de tal região e ela tem toda a autoridade sobre todos os outros bispos, pastores, presbíteros, os líderes. Não. Tá? Aqui é no sentido de enviado do Senhor. E o apóstolo Paulo viu o Senhor e ele recebeu a mensagem do Senhor. E aí se você pega quando ele se converteu, quando Paulo viu aquela luz e ele ouviu Jesus, a luz para ele era Jesus. E as palavras para ele eram de Jesus. Quando você pega os soldados, qual que é o relato dos soldados? Que eles viram um grande clarão e um grande estrondo. Mas para Paulo era o quê? O clarão era Cristo. E para Paulo era o quê o estrondo? As palavras. Tá certo? Então essa é a marca dele. Ele vai evocar esse direito de ele poder atuar na igreja, dele poder dar as ordens, de poder dar as palavras dele à igreja e a igreja poder atender. Por quê? Porque agora tem outras questões para tratar também, que é acerca do casamento, acerca das virgens, né, de viver solteiro ou viver casado. Ele também vai falar essas coisas e vai falar também daqueles que estavam comendo carne sacrificadas a ídolos. Nós vamos voltar nesses assuntos. A gente tem pouco tempo, mas vai dar para voltar sim nesses assuntos. O que é o ponto alto aqui de todos esses problemas? Nós viemos do capítulo 6 e já pulamos para o 9. Por quê? Porque ele tem que ter autoridade para falar sobre esses pontos que nós levantamos. Eu levantei do ponto da demanda, né? Porque são coisas mais recorrentes. Nós não temos grandes problemas com questões de casamento, com questões de divórcio. Nós não temos grandes problemas nesse sentido. Nós não temos problemas com coisas sacrificadas a ídolos. Nós não temos esses problemas aqui, exceto se você está fazendo algo na sua casa escondido, né? Algo velado, algo oculto, né? Exceto se você está fazendo isso. Mas nós não temos isso. Agora, normalmente problemas, né, que eventualmente nós temos, picuinha, discussão, enfim, qualquer tipo de demanda, eu acho que seria mais útil nesse sentido. Por isso que eu tratei mais o capítulo 6. Mas dá para voltar no 7 e no 8. E aí ele quer ter essa autoridade. E o que ele está fazendo? Ele fala no verso 3, eu vou fazer a minha defesa. Eu vou fazer a minha defesa. Porque tem gente me interpelando, né? Tem gente me olhando com maus olhos no meu ministério. Tem gente me achando folgado. Né? Olha só o que ele vai falar. Não temos nós o direito de comer e beber? O que a Bíblia ensina? Que aquele que trabalha também coma. Né? E o que o apóstolo Paulo queria como enviado, como missionário? Que a igreja sustentasse ele. Ah, mas o apóstolo Paulo deveria trabalhar. Ele trabalhava também. Ele era fazedor de tendas. O pai dele tinha essa profissão. O pai dele começou essa empresa e ele continuou nessa empresa de fazer tendas. Mas ele foi chamado para a obra, para o ministério. Ele queria ter tempo integral.
Esse era o desejo dele, a vontade dele, de trabalhar integralmente no ministério, mas às vezes não dava. Às vezes tinha que voltar e fazer tenda. Por quê? Porque a igreja não queria se comprometer com ele. E ele vai interpelar, ele vai falar várias coisas, ele vai usar vários argumentos. Alguns argumentos lembrando do Antigo Testamento e alguns argumentos que são lógicos, que nós temos que pensar no contexto. Ele vai falar assim, e também nós não temos direito de fazer acompanhar de uma mulher irmã, como os demais apóstolos? E ele cita Pedro, né? E aí Paulo tem que abrir mão de um monte de coisa, porque ele está fazendo um pedido aqui para os irmãos, ele está se humilhando para os irmãos. E ele sabia que tinha gente lá na igreja de Coríntios que gostava mais de quem? De Pedro, que brigava pelo Pedro, que levantava a bandeira por Pedro, e sustentava o Pedro, provavelmente, mas não é o caso aqui. Pedro estava lá em Jerusalém, Pedro estava correndo outro caminho, outra vereda, ele estava alcançando os judeus, Paulo estava alcançando os gentios. E Pedro tinha uma esposa, é um dos apóstolos que a gente sabe que era casado. Então, quando Pedro ia fazer uma viagem missionária, a igreja pagava a despesa da esposa também, né? A igreja falava assim, vamos fazer um plano de saúde para o Pedro. A esposa dele vai entrar lá também, né? E Paulo está falando isso. Por que a gente não pode andar acompanhado no nosso ministério da nossa esposa? Por que a nossa esposa tem que trabalhar? Se vocês não podem sustentar a minha esposa também. É nesse sentido também que ele vai falar. E ele está evocando essas coisas. Somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Parece então que Paulo e Barnabé ainda continuavam a trabalhar. Por quê? Porque as igrejas não estavam contribuindo com o ministério de Paulo. Não estavam valorizando o trabalho dele. E ele vai evocar isso para a igreja de Coríntios. Ele vai fazer essa solicitação para que Coríntios pense. Vocês precisam me sustentar, vocês precisam me garantir o recurso. Por quê? Porque eu sou chamado de Deus para essa obra, para esse ministério. E eu preciso de recurso para ele poder fazer as viagens dele. E ele não estava fazendo turismo, ele estava fazendo viagens missionárias, né? E agora ele vai usar algum argumento aqui que é lógico, né? Um argumento lógico. Eu vou falar dos argumentos, eu vou parar até os argumentos que ele usa, que são os argumentos que ele vai lembrar lá do Antigo Testamento. Ele fala assim, quem jamais vai à guerra e vai à sua própria custa? Já pensou? O Lula lá fala assim, ô Jefferson, quero você aqui, cara, servindo no exército. Só que você tem que comprar o seu rifle, você tem que comprar seu colete, sua bota, seu capacete. Isso aí, cara. É assim? Você é convocado para uma guerra e você compra seu material de batalha? Não, não é isso. Quem te convocou, que sustente, que te garanta seus... Você já pensou, você está lá batalhando lá, você está lá, está onde? Deixa eu ver, está lá em Santos, né? Está vindo um navio lá da Europa, tal, da Rússia, e você está lá com a sua baioneta. Você está lá com a sua baioneta esperando aqueles caras chegar ali, você está lá na praia, tudo montado, aí vem sua esposa lá, Jefferson, trouxe sua marmita aqui. Não dá, né? Por quê? Pô, não mandaram o café da manhã do cara, não mandaram a comida do rapaz, está lá batalhando, está lá na guerra, está disposto a dar a vida, está morrendo para me defender. Aí tem que vir a esposa, vai o André, né? Ô pai, trouxe sua marmita, pai. A gente vê isso até na lei trabalhista, né? A gente vai trabalhar, aí chega lá, tem que ter o transporte para você ir trabalhar, tem que ter o alimento para você poder comer. Também, claro, você não vai chegar lá no trabalho e vai ter que comprar seu computador para você trabalhar lá. Você não vai ter que... Muitas dessas coisas, né, são fornecidas pela própria empresa. Da própria empresa, exatamente. Não fala muito da lei trabalhista não, que me chateia, tá? Eu não gosto, não, meu Deus do céu. Eu sou grato por todos os patrões que me contrataram. Só posso dizer isso, cara. Meu Deus. Então são coisas do bom senso. Olha só o que ele vai falar. Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Você já pensou? Você plantou lá a sua vinha, você fala, cara, eu não vou comer uma uva aqui do que eu plantei. Não, você vai experimentar até para saber se está boa, né? E vai se beneficiar daquela plantação. Vai vender e vai comprar o seu alimento. Ué, está dando aqui então argumentos do nosso dia a dia, do nosso bom senso, né? E ele vai mais. Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do seu rebanho? É normal, é comum isso é coisa da nossa rotina. E aí a igreja não queria beneficiar Paulo em prover o sustento deles. Aí agora ele vai usar os argumentos lá do Antigo Testamento. Olha lá, verso 8. Porventura, falo isto como homem
falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Agora ele vai falar assim, olha lá no Antigo Testamento, vai ver o que Deus falou sobre essas coisas. Olha só, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Então tinha alguns judeus, Almir, que era bem muquirana. O boi estava lá, rodando na mó lá, né, rodando a mó, amassando o trigo, o dono do boi colocava um tapa-boca na boca do boi, cara, para ele não comer o que caía da pedra lá, cara. Só para não comer aquilo que estava se perdendo. Ele não queria perder nada. Não queria perder nada. Então, Deus falou, olha, até o animal que trabalha também deve comer. Ele deve se aproveitar do que ele está fazendo, do que ele está trabalhando. Os irmãos, não sei se você lembra do Anjo, né, do Salzeiro. Ele arrumou um emprego na Hershey's ali em São Paulo, não sei se você lembra disso. Ah, lembro. E ele disse que aí fazia os recortes, né, daquelas barrinhas de chocolate e perguntou na hora da entrevista, mas o que faz com esse recorte que sobra? Aí a gerente, você come. Então, recorta, você pega lá e você pode comer quando você quiser. Ele falou que no primeiro dia comeu tanto chocolate, tanto assim, de tudo, que foi que o segundo dia não quis mais. Só sobrou, você vai e come. Então agora ele está dando os argumentos lá da Bíblia agora, para não ficar assim, mas Paulo é bem lógico, né? Ele é muito sábio, ele tem bons argumentos, mas os argumentos humanos também podem ser limitados. Mas vamos nos apoiar na palavra de Deus na hora de usar um argumento, na hora de eu falar algo, vamos ter respaldo na Bíblia? Ele está lembrando de Deuteronômio lá, capítulo 25, verso 4, tá bom? Que é essa questão do boi quando pisa o trigo. Acaso é com os bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele diz? Certo que é por nós, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. E o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Né? Se nós semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós os bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor, aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não tenho me servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule essa glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Irmãos, olha o que o apóstolo Paulo fez aqui. Ele deu os argumentos do Antigo Testamento, ele deu argumentos do bom senso que ele tinha, e ele abriu mão dos direitos dele. Ele falou o quê? Olha, entretanto, não usamos desse direito. Ele continuou trabalhando secularmente, mesmo não tendo aquela satisfação do recurso. Acho que é uma vergonha, professor, né? Porque ele falou assim, vocês deveriam estar ajudando, deveriam estar sustentando. E mesmo assim, a gente não usou porque a gente precisa levar o Evangelho para vocês. Exato. E ele sabia que para ele pesava a obrigação. Então, o que ele considera? Ele considera a melhor proposta? Ele não considera a melhor proposta. Quando ele ia para o ministério, ele não ia negociar a prebenda dele, a melhor prebenda, né, o melhor honorário dele. O que pesava para ele? Onde doía? O chamado. Hoje as pessoas, o que dói as coisas? O que atrai as coisas? Qual que é a motivação? É o dinheiro, é o recurso. Né? A igreja aqui de Vargem Grande pode pagar tanto. Mas a igreja do Morumbi pode pagar vezes tanto, né? 10 vezes tanto. A igreja de Alphaville, com certeza essas igrejas pagam bem mais, né, Jefferson? Eu quero ser pastor lá em Alphaville, cara. Lá a igreja é... Só o aluguel do prédio é R$100 mil. Né? Não sei, nem sei quanto que é o aluguel lá, mas... Irmãos, então o apóstolo Paulo abriu mão desse direito. E agora eu quero lembrar aos irmãos que ele abriu mão de outros direitos também.
Quando ele fala assim, olha, eu abri mão do meu direito, vai doer tanto assim para mim e para você abrir mão dos nossos direitos também? Pelo bem do que ele está abrindo mão do direito? Pelo bem do Evangelho, irmãos. Quando nós temos problemas que nós não resolvemos, nós não tratamos com os irmãos, nós deixamos aquela coisa, né, virar um monstro muito grande, nós não estamos contribuindo para o Evangelho. Nós estamos causando prejuízos ao Evangelho. E aí nós temos que lembrar onde pode respingar essas coisas. Né? Na nossa própria vida, na vida da igreja, de pessoas conhecerem a Cristo e se interessarem por Cristo. Tá bom? Então, foram essas as palavras. Deus nos abençoe, até a próxima aula e obrigado, irmãos.